Bom dia, bom dia. Bom, hoje eu vou aqui ler uma carta. Hoje eu não sei o que aconteceu comigo, eu dormi mais quase um tanto da manhã, 5 horas da manhã, estavam meus olhos inquieta, muito inquieta, cabeça muito agitada. E eu, então, resolvi sentar e ler meu livro, que eu estou lendo, meu não, da Fernanda Zanin, que se chama As Cartas de Maria Madalena ao Mundo. Esse livro é... E eu estou lendo ele muito devagar, para ir, sabe, assim, não só degustando, mas digerindo, né? E eu acho que essa carta que eu li hoje, eu acho que era a resposta para minha inquietação, não sei. Então, vou ler essa carta, para todo mundo, porque ela é muito, muito interessante. Carta 6, o ato de lavar as mãos. Os acontecimentos no Palácio Merovingio me trazem lembranças do dia em que o ato de lavar as mãos, tão sagrado para os judeus, tornou-se um símbolo de profanação. Pilatos discutia com os fariseus e saduceus que circulavam em torno dele. Nosso tio, José de Arimateia, ali estava também. Isso me tranquilizava. O governador me viu aguardando perto de um grande portal de entrada e, com um aceno de cabeça, mostrou respeito por minha presença. Encontramo-nos algumas vezes por motivos sociais e sempre senti que ele tinha certo receio de mim. Nunca conseguiu sustentar meu olhar. Homem enigmático era Pilatos. Não demonstrava suas emoções. Parecia ser sempre o mesmo. Às vezes, eu tinha a impressão de que ele não trocava suas vestes. Mas, na verdade, o que ele não trocava era a expressão do seu rosto. Naquele momento, não foi diferente. Ele ouvia tanto os partidários de Yeshua quanto os de Barrabás, sem mover um único músculo facial. Era seu caminhar de um lado ao outro que demonstrava a pressão que sentia. A quem condenaria? Eu já sabia há muito tempo o que aconteceria com Yeshua. Porém, entre saber e viver, há uma larga distância. Eu ainda tinha a esperança de que algo mudasse e observava Pilatos para obter minhas respostas. Para muitos, seria impossível traduzir o governador, mas para mim era simples. Tenho a habilidade de decodificar gente. Não podia ler o seu rosto, mas via facilmente a energia que saía dele indo na direção do tio José, como se quisesse consumi-lo. Sua integridade assustava Pilatos. E como os acusados se defendem atacando, eu soube que a sentença estava consumada. Um calafrio tomou conta do meu corpo. A escolha era Yeshua. Não foi o povo que libertou Barrabás, foram os romanos. Nunca existiu a possibilidade de eleição popular. Este não era um costume existente em nossa época.
Sinto que de alguma forma deixo-os confusos sobre Barrabás. Sei que se perguntam por que ele teria tanta importância. Não era um simples ladrão, um assassino? Eu vos digo que nunca foi. Barrabás, Bar-Aba, o filho do Pai. Não falo do inefável, do qual somos todos filhos. Falo do mesmo Pai, de Yeshua, aquele que deixou ao segundo filho as funções sacerdotais, permitindo que seu primogênito fosse um profeta. Sobre isso já vos contei. Ambos eram filhos do Pai. Em suas veias corria o sangue de José, que teria direito ao reino da Judéia, se não fosse a ocupação romana. Já José sempre foi um diplomata. Nunca ameaçou lutar contra a hegemonia dos Césares. Cumpria suas funções sacerdotais com rigor, mas sem exaltar ânimos, visando o melhor para seu povo. Tinha um acordo tácito com os romanos e por eles sempre foi respeitado. Mas com seus filhos era diferente. Tiago, Bar-Aba, não achava justo submeter-se mais à ocupação estrangeira. Encabeçava ligas partidárias para buscar uma forma de libertação. Chegou a fazer alianças com radicais zelotes. Isso deixava os romanos em alerta. E Yeshua não estava preocupado com César. Dava-lhe o que era pedido, porque estava livre do seu jugo. Ele veio ensinar aos homens sobre liberdade. Seu senso de justiça, de compaixão, de responsabilidade tornava-o invulnerável. Nenhuma tortura ou prisão poderia mudá-lo. Um homem que não precisava escolher é livre. Um homem que não precisa escolher é livre. Nem o temor da morte pode corrompê-lo. Isto apavorava os romanos. Sufocar rebeliões políticas, para eles, era fácil. Mas submeter à sua vontade alguém que não tremia diante da espada, que não via no César um Deus, nem em seus governadores autoridade, era impossível. O temor dos romanos era que o povo entendesse a profundidade da mensagem de Yeshua. Ele era o Messias, o ungido, por ser o primogênito de uma dinastia real. E isso já era em si uma ameaça. Mas o governador da Judéia o via transformar-se gradativamente no Messias idílico, aquele que cumpriria a profecia da terra prometida. Era preciso detê-lo. Os romanos eram astutos. Sabiam que o paraíso não seria um lugar onde jorram leite e mel. A terra prometida era o futuro, um paraíso ético, habitado por seres justos e livres. E Yeshua estava logrando fazer com que as pessoas se libertassem de si mesmas. Aqueles que renunciam ao próprio egoísmo não temem mais ao próximo. Deixam abertas as portas de suas casas. Deixam seu ouro na mesa. Seu peito se torna transparente. A quem governariam os romanos se não mais fossem temidos? O mal deveria ser cortado pela raiz.
Pilatos lavou as mãos aliviado. Considerou que a decisão de crucificar Ieshua não era sua. Colocou a culpa na incorruptibilidade de Ieshua, justificando que ele não lhe deixava outra opção. Para o governador, Ieshua escolheu ser o escolhido. Por sua vontade, Pilatos teria crucificado os dois irmãos, mas não podia arriscar acender o estopim de uma rebelião naquele momento. Neste ponto, sim, houve uma escolha inconsciente do povo. Se fossem mortos os dois filhos de José, Roma estaria dando aos judeus o motivo para afrontá-la. Crucificando somente um deles, soaria como um aviso para que não ousasse questionar a vontade do César. Ou teriam o mesmo fim. O povo estava atordoado. Sua consciência ricocheteava entre as mãos de fariseus e saduceus. O ronco do estômago e a revolta por ver sua terra ocupada doía mais que o clamor de seus corações. E ainda que a mensagem de Ieshua estivesse se espalhando, a grande maioria não entendia. Os mesmos que gritavam o nome de Barrabás, em um segundo, no outro, choravam por Ieshua. Jogos políticos são certeiros, sempre aprisionarão os filhos do literalismo, gerando divisão. Os arquitetos do caos criam os seus reinos. Mas sabeis que Ieshua e seu irmão se amavam muito. E ainda que atuassem em camadas diferentes da existência, respeitavam-se e ajudavam-se mutuamente. A imagem do Barrabás, facínora, foi criada por aqueles que não compreenderam a mensagem de Ieshua. Eles esperavam que o primogênito de José fosse o líder da insurreição contra os romanos. Por isso, sentiram que Tiago usurpara o seu poder. Assim, década após década, a mensagem foi sendo modificada. Os dois irmãos foram crucificados pela ilusão. E Ieshua foi pregado na cruz de madeira. Tiago, na cruz da calúnia. A história é tecida por pontos de vista. Os que se sobressaem ditarão o futuro do futuro. Usai a história como um sistema de previsão. Ela é um grande oráculo. Tudo se repete em uma espiral ascendente. A face de Pôncio Pilatos ressurgirá em Pepino de Heristal, assim como Dagoberto retornará como um dos muitos que tiveram olhos para ver. Estamos todos, através dos séculos, cumprindo os ditames da lei cósmica. Aqueles que conhecem a história do mundo adquirem poder. Podem manipular ou libertar facilmente os que a ignoram. Mas algo vos digo: se quiserdes conhecer verdadeiramente um povo, seus líderes, suas batalhas e criações, buscai seus mitos. A história vos contará sobre suas vestes. O mito os tornará nus diante de vós. Ambos trarão o conhecimento necessário para acederdes a vós mesmos. Pensai em um caminho construído
entre uma montanha e um abismo. Podes caminhar mais perto do abismo ou mais perto da montanha. Também se pode andar entre eles. Quem se agarra à montanha não aprende a voar. Quem se pendura no abismo para de respirar. Mas aquele que caminha no meio da estrada é como a águia que desafia o precipício com suas asas abertas e logo descansa vitoriosa sobre o cume mais alto da cordilheira. Entre Yeshua e Barrabás, escolhei o amor. Entre a história e o mito, escolhei o amor. Entre o bem e o mal, escolhei o amor. Entre a razão e emoção, ainda o amor. Entre matéria e espírito, sempre o amor. Assim, tornar-vos-ei livres. Dois caminhos tornar-se-ão um, e o chamado do Cristo será ouvido por vós. Com todo o meu amor, vossa Maria Madalena. É isso. Bom dia para todo mundo. E caminhamos aqui juntas no amor. Beijo.